Olá, caminhante! Eu estou Janaína Mara e no vídeo de hoje eu venho trazer mais um pouco dessa experiência, utilizando a ferramenta do professor Hélio Couto da ressonância harmônica, tudo que está acontecendo comigo. Então, vamos embora. Nesse vídeo eu quero falar um pouco dessa batalha espiritual que está acontecendo, né, no nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra está num momento de regeneração, né? O que isso significa? Significa que ele está em expansão, está passando de uma dimensão para outra dimensão, né? Para um nível de vibração, para outro nível de vibração mais evoluído. Só que isso acarreta muitas batalhas, né, espirituais. Imagine uma lâmpada, né? Uma lâmpada acesa e aqueles mosquitos ficam tudo em volta, né? Então tem muitos seres de luz, né, mais próximos do nosso planeta Terra. Só que ao mesmo tempo, todas essas energias mais densas, né, esses espíritos contrários à luz, né, que não aceitam a luz, eles estão completamente, sabe, revoltados e atacando de todas as maneiras possíveis, principalmente os trabalhadores da luz, aqueles que estão despertando, gente. E qual a importância disso que eu tô falando? A importância disso é que tem muita gente sendo levada, sabe? Às vezes a pessoa tinha até uma boa intenção, tava evoluindo, expandindo, e aí eles estão atacando gente, estão atacando muito, muito fortemente, né? Principalmente no nosso campo mental e emocional, né? No campo mental, ó, desde março desse ano eu tô sendo atacada, gente, e assim, pensei que eu ia ficar louca, sabe? Muitos ataques mesmo, assim, de ver espírito, sabe, entrando pela janela, parar do lado da minha cama, sabe, me atacando pelo mental, não sei nem explicar, isso é como um peso no mental, assim, um peso, um desespero, um medo, é como se tivesse desencaixada, sabe? Então, esses ataques que tá acontecendo e muita gente tá sendo levada, tem muita gente fazendo pacto com seres trevosos, né? Porque acaba sendo ludibriados, eles estão querendo enganar, né? Falando, olha, eu te dou isso, eu posso te dar isso, né? De uma maneira mais fácil, sabe? Então tudo é uma linha tênue, e até mesmo isso que a gente trabalha, né, com o professor Hélio Couto, de atrair, né, da lei da atração, eles estão usando isso, sabe? Para poder ludibriar, né? Como se, sabe, você pode atrair o que você quer, ter o que você quer da maneira mais fácil, sabe? Então tudo é uma linha tênue, é preciso ter muito cuidado com o que é muito fácil, sabe? Com essas propostas. E outra coisa também que está acontecendo é que eles estão se caracterizando como seres de luz, né? Então, às vezes, através de sonhos, de desdobramentos, né? É preciso a gente olhar, assim, ó, no olho, né, do ser e prestar muita atenção, né? Porque às vezes é um ser trevoso simplesmente colocando uma máscara, né? Se transvestindo de um ser de luz. Então, isso está acontecendo agora, sabe? E é muito triste, assim, porque tem muita gente fazendo pacto, né? E gente, eu com isso, né, na minha cabeça, dos pactos, a gente fazendo pacto, né, porque eu tive essa experiência, e aí eu me deparei com um vídeo, né, porque nada é por acaso, né, então o universo me trouxe um vídeo de uma menina, eu não lembro mais o nome do canal dela, e também não iria expor, mas ela fez até a quarta onda do professor Hélio Couto, né, ela estava fazendo a ressonância, e depois ela fez um vídeo falando que até a quarta onda ela tinha evoluído bastante, que ela já não precisava mais das ondas de informações e ela estava fazendo pactos com demônios, né, esses da Goécia e tudo, né, e enfim, gente, esses pactos, assim, eles podem acarretar muita coisa, né, na nossa vida, sabe, não só nessa, em várias outras vidas, né, eles ficam cobrando depois, né, tudo que eles dão, que vem fácil, né, você precisa dar alguma coisa em troca, né, nada é de graça, então é muito preocupante isso, né, a forma que eles estão atacando, né, e tem muita gente, assim, né, que eles começam como atacando, gente, trazendo essa coisa da angústia, do desespero, sabe, deixando você em desespero, sabe, aquele momento do fundo do poço que a pessoa tá no desespero completo, perdeu tudo, e fala, nossa, eu faria qualquer coisa, sabe, pra
para me levantar de novo, para ter dinheiro, sabe? Faria qualquer coisa. Aí a pessoa vai lá, aí esses seres, né, mais densos, vai lá, então eu posso te dar isso, né? Ah, tá bom. Aí a pessoa vai e faz um pacto, né? Se vende, né? Vende a sua alma, né? Seu espírito, a sua essência, né? Porque a pessoa fica como tem o que ela quer, mas fica vazia, fica oca, né, por dentro. Então, gente, eu tive uma experiência muito forte, né? É, comecei a fazer uma meditação com uma entidade, né, da Hecate, e não estou dizendo que ela é ruim e tudo, mas para mim não foi uma experiência muito boa, né? Não sei se é porque naquela meditação que eu estava fazendo tinha alguma coisa por trás daquele áudio, né? É, mas enfim, eu comecei a ver um monte de coisa negativa, sabe? Eu ia dormir, sentia uma energia muito densa, sabe? E aí, gente, eu comecei a ter acesso a muitas coisas, assim, de magia, sabe? Esse poder magístico, sabe? Aí você pode fazer isso, você sabe como fazer, sabe? De manipular as energias, manipular as coisas, sabe? E era como se, você quer esse poder, né? Era como se ele estivesse me oferecendo, sabe? Aquele poder de manipular as coisas. Aí a gente pode te dar o poder de enxergar, sabe? Além tudo, mas o que é que eu tinha que dar em troca, sabe? Então aquilo, eu comecei a sentir uma coisa muito pesada, sabe? E aí foi quando eu tive aquela experiência, né, com Jesus Cristo, que ele me falava, me entrega tudo isso aí, deixa isso pra trás, sabe? Essa coisa da bruxaria, de magia, deixa isso pra trás, sabe? Me entrega e vem comigo, né? E, nossa, foi muito forte, né? E foi quando eu consegui libertar aquilo, né? E eu sei que isso vem de vidas passadas, sabe? Então, de repente, eu fiz, né, alguns pactos, sabe? Usei de magia de uma maneira que não era muito positiva, né, em vidas passadas, sabe? E agora, sim, sofri vários ataques, né, dessa cobrança, né? E só a luz, né? Só Jesus Cristo, só essa força lumínica, né? Que pode libertar a gente, né? Das coisas que a gente fez. Então, eu sinto que eu estou falando isso como alguém que já, sabe, já fez e foi cobrada, sabe? Então, como é perigoso isso, sabe? Esses pactos, né? Com seres mais densos, assim, mais trevosos, né? Para ter em troca aquilo que a gente quer, né? Tem muita gente fazendo isso, gente, nesse momento, sabe? Então eles estão deixando a pessoa nesse estado, né, de desespero, de angústia, né, estão trabalhando no mental e nas nossas emoções, né? Tem muita gente fazendo pactos e tem muita gente também fazendo amarrações, né? Tem muita gente fazendo amarrações amorosas, assim, sabe, para amarrar a pessoa, né? E pactos para ganhar dinheiro, para ser famoso, sabe? Então isso é muito perigoso, né? Vai ser cobrado, vai ter cobrança depois, né? Não adianta, né? E essa coisa, né, do poder, né? É a coisa do ego, né? O ego é uma coisa muito danada, né? É um animal muito selvagem, às vezes a gente acaba sendo levado, né? E essas energias densas muitas vezes vêm enganando mesmo, né? Eles vêm transvestidos de seres de luz, né? Eles vêm com a aparência dos seres de luz, mas quando a gente olha, né, assim, no olho, a gente vê que não é, né? Que é uma energia mais pesada, né? Então, desde março, sabe, eu tô sofrendo vários ataques, assim, bem intensos, né, espirituais. Agora eu sinto que a minha energia tá mudando, é como se eu estivesse resgatando, sabe, uma essência. E falando assim de uma maneira mais prática, né, deixando tanto esse lado da espiritualidade, desses ataques espirituais, uma outra coisa que eu também tô vivendo é como se eu estivesse repetindo um ciclo, sabe, de novo, tudo de novo, né? Eu tava na Europa, aí eu voltei para Portugal, aí eu voltei pro Brasil, aí eu tava na casa dos meus pais, aí eu fiz um trabalho muito intenso, né, da cura da minha criança interior, com relação aos meus pais. Aí agora eu tô no Chile, que também foi um lugar que eu já vivi, né? E voltar para cá também me fez olhar muitas coisas de outras maneiras, né? Uma grande limpeza, liberação, né? De coisas velhas, sabe? Que eu ainda estava pegada, que eu ainda estava conectada, e era como se tivesse como se algo estivesse puxando minha energia, sabe? Tinha algo
onde se esvaía a minha energia, sabe? Então, como eu não conseguia ficar centrada, né? Nem feliz onde eu estava, em nenhum lugar, porque tinha algo que ainda me prendia em certos lugares, em certas situações. Então, eu sinto como se eu estivesse revivendo tudo, só que liberando, né? E uma das coisas que eu pedi na ressonância também foi a questão do desapego, né? E isso para mim tem sido bem intenso também, né? Esse aprendizado do desapego, porque às vezes é como se a gente se falasse, meu Deus, mas cara, quem sou eu agora, né? Sabe, tá tudo indo, é como se as coisas estivessem escorrendo pelas minhas mãos, só que aí de repente a gente não sabe mais quem a gente é, né? E a gente às vezes se sente frio, nossa, será que eu sou uma pessoa fria? Será que eu não tenho mais coração, né? Mas não, né? Faz parte disso, né? Porque a gente é uma centelha divina, a gente somos todos um, né? E a gente se apega, por exemplo, né, a questões familiares, a relacionamentos. Só que a gente é muito mais que tudo isso, né? A gente é uma centelha divina, a gente é uma consciência criando tudo isso. E a gente se apega às nossas criações, né? Então, gente, essa quinta onda, eu ainda sigo tocando a quinta onda, né? Sigo tocando. Em breve eu vou pedir a sexta onda, mas ainda não pedi. Sigo tocando a quinta onda e parece assim que eu já vivi tanta coisa, gente. Vocês me acompanharam aí no vídeo, né? Um dia num lugar, outro dia no outro lugar, e várias coisas acontecendo. Comecei a FT, atender. Gente, olha, tanta coisa, tanta coisa. Mas assim, eu sinto como se minha vida estivesse escorrendo pelas minhas mãos, sabe? Como se eu tivesse perdido tudo. E você fica assim, tá, mas quem eu sou agora? O que eu vim fazer aqui, né? O que eu realmente vim fazer aqui? E ao mesmo tempo vem vários insights, assim, de autossabotagem, sabe? De eu estar repetindo ciclos, e ainda me dando conta, né, de padrões que eu estou repetindo e trabalhando. Né, ontem eu me dei conta de uma crença assim muito, muito forte, né, que era uma crença de que eu poderia perder tudo a qualquer momento, sabe? Eu poderia ter algo, que eu tinha medo de ter alguma coisa e de perder tudo, sabe? Perder tudo, medo de ser indigente, de virar morador de rua, medo de, sabe, de perder a minha essência, sabe? Medo de ter as coisas e depois se afundar num poço. Então, eu como que tava boicotando, sabe? Não me permitindo crescer por causa desse medo. Eu fui me dando conta também de que tinha a ver, né, com meu pai, principalmente, né, porque ele já teve, né, condições melhores e depois perdeu, né, não soube como cuidar, né, do dinheiro e tudo, então, né, perdeu o que ele tinha. E enfim, gente, para vocês verem como tá enraizado tudo, tá tudo conectado, né? O lado espiritual, a nossa vida aqui terrena, né? Com relação às nossas crenças, com relação aos nossos traumas que a gente viveu quando a gente era criança, tá tudo conectado. Então, eu tô nesse momento, nesse turbilhão de coisas, assim, tudo vindo à tona, mas mesmo assim eu ainda me sinto muito melhor com relação aos ataques que eu tava sofrendo, gente, porque só quem passa por isso sabe, né, como é uma perturbação mental, você fica perturbado, assim, né, porque eles vêm com tudo, assim, então, no nosso mental, né, e com relação a isso, né, quando eu falo dessa crença que eu tinha, né, que eu descobri agora recentemente que eu não sabia que eu tinha essa crença, né, que eu tinha medo de crescer e perder tudo. Então, inconscientemente eu sabotava para não crescer, né, porque já que eu acreditava que se eu crescesse eu ia perder tudo, ia virar um indigente, depois todo mundo ia rir de mim porque eu perdi tudo, eu não me permitia crescer, né, e a ressonância, gente, a ressonância é isso, né, o professor Hélio Couto fala, né, que a ressonância ela potencializa aquilo que você tem dentro, né? Por isso que é desafiador, né, a gente se abrir, né, para essa expansão, né, que traz a ressonância harmônica, porque ela vai potencializar o que a gente tem dentro, né? Então, assim, eu ver a minha vida um caos
e falar, meu Deus do céu, né? Isso que tá dentro de mim, eu tô potencializando tudo isso, né? Porque tudo isso tá se externando, né? Tá tudo escorrendo pelas minhas mãos, eu não sei quem sou, é ataque espiritual. Gente, alergias pelo corpo, sério, gente. Me apareceu uma questão no dedo, né? Tipo, uma alergia, sabe? Tipo um ongo, assim, é ongo, né? Não sei se fala, aqui no Chile fala ongo. É um fungo, né? Um fungo no dedo, sabe? Aí eu odeio tomar remédio, aí eu fui no posto e me mandaram tomar um monte de remédio antibiótico. Falei, não, eu não vou tomar. Tomei 4 dias já só e pronto. Aí me senti super mal. A mulher disse que era pra mim tomar 3 meses. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou mandar isso pro meu fígado, não, 3 meses, né? E aí eu até lembrei de um vídeo da Beth Russo, né? Que ela falou que quando ela começou o processo de expansão dela, da consciência, ela teve uma alergia que era em todos os dedos das mãos, né? Que ela andava assim com vergonha, que todos os dedos dela, né? Tava tudo com fungo, né, também. E aí ela falou, mas não, eu sei que isso faz parte da minha limpeza, eu sei que isso faz parte da minha limpeza. Ela ficou meditando nisso, né, de que aquilo fazia parte da limpeza dela e que aquele fungo eram amigos dela, né, que eles estavam ajudando ela a limpar, né, a fazer uma limpeza que ela precisava, né. E esse vídeo veio na minha memória, né, e eu não quis mais tomar remédio, eu detesto tomar remédio, né? E fui trabalhando isso, né? Conversando, né? Com aquele fungo. Não, tá bom, eu sei que você tem pra ajudar. Ele ainda tá aqui, gente, mas tá muito melhor, né? Do que tava antes, sabe? E aí só que apareceu outras coisas, alergias no meu corpo, assim, tipo uns carocinhos de coceira, sabe? Gente do céu, cada dia era um negócio diferente. Eu falei, meu Deus do céu, sabe o que que tá acontecendo? Mas e ao mesmo tempo, né, também trabalhando, né, eu tô trabalhando no lugar onde eu tô morando, nesse lugar, né, então às vezes eu sinto como se eu tivesse, o sentimento, gente, é como se eu tivesse sendo duas personalidades, sabe? A personalidade que está expandindo, né, que está crescendo, que sabe o que quer, que tem clareza do que quer, e a outra personalidade que está repetindo ciclos, repetindo padrões, sabe, que ainda está apegada a certos traumas, né, a certos programas, né, que certos programas ainda estão rodando. Gente, então eu me sinto como se eu tivesse ainda entre o velho e o novo, sabe? Entre o que tá nascendo e que eu não entendo muito bem, e o antigo que eu ainda tô repetindo e apegada a certas coisas. Então, porque eu voltei pra cá, né? Pro Chile e tudo, e eu voltei a trabalhar de novo com turismo e tudo, então muita gente, muita energia, e eu fico, meu Deus do céu, mas não é isso mais, sabe? Mas ao mesmo tempo é como se só tivesse isso, né? Porque, bom, claro, né? Tem algo em mim que ainda acredita que é o que eu posso fazer agora nesse momento, né? Trabalhar com isso enquanto estou transicionando, indo para o outro lado, né? Mas, claro, isso poderia ser de uma maneira mais fácil, mas a gente sempre está onde a gente tem que estar, né? E, enfim, gente, são muitos, muitos, muitos aprendizados, sabe? Nesses últimos meses, na verdade, esse ano, né? Esse ano tem sido assim, pauleira mesmo, sabe? Muito, muito intenso, né? Sinto a ressonância trabalhando bem fortemente. Alguns dias eu fiquei sem tocar a ressonância, sabe? E aí eu percebi, né, minha autossabotagem, sabe? E, enfim, gente, tem tanta coisa acontecendo, sabe? Vários véus caindo, muita coisa acontecendo. Aí tem vezes que eu quero ficar sozinha, sabe? Me isolar no meio do mato. E aí tem outras vezes que eu entendo que eu tenho que aprender a conviver, né? Com as pessoas, com diferentes tipos de pessoas, que isso também serve para o meu crescimento, e é isso que eu tô aprendendo agora, né? A entender, né? A compreender, né, esses níveis de consciência diferenciado, e a respeitar e estar no meio deles, né, que é aquela coisa, estar no mundo sem ser do mundo, né. Enfim, gente, tem tanta coisa acontecendo que eu nem sei se eu consegui
explicar direito nesse vídeo e dar um direcionamento, mas eu não queria também deixar de vir gravar, né? Já faz tempo que eu não gravo, né? Às vezes algumas pessoas, né, que eu fiz amizade aqui pelo canal me manda mensagem, né? Ah, cadê os vídeos? Cadê os vídeos, né? E eu tenho trabalhado tanto, né, com outras coisas aqui, né, com turismo, então tô morando num lugar, então é toda hora, sabe, praticamente coisa para resolver. Mas também sinto que isso também faz parte de uma autossabotagem, né? E que eu tô deixando, né? Tô tendo que reviver isso para poder deixar que se vá, né? Para mim finalmente conseguir entrar nesse novo ciclo, né? Nesse novo eu, né? Que quer nascer, que quer, sabe, tá batendo na porta, né? E por isso também tantos ataques, né? Porque quanto mais a gente cresce, né? Como eu dei o exemplo da luz, quanto mais a gente ilumina, mais moscas se aproximam, né? Então, sei que isso também tem a ver, né, com a minha expansão, né? Esses ataques espirituais, né? Porque eu tô recebendo muita informação, né, espiritual, ataques também, mas tudo faz parte do nosso crescimento, a gente nunca tá sozinho, né, e por mais difícil que pareça, sempre vá pro lado da luz, sabe? Sempre, sabe, chame pelos seres de luz, né, para te proteger, para te ajudar, sabe? Não caia nessa, né, das coisas, sabe, muito fáceis, assim, né, porque, sabe, pode ser também uma grande ilusão, né, você pode conseguir, né, as coisas fáceis, mas de um outro, trabalhando, né, você vai ter que passar por desafios, né, aí sim, trabalhando, né, para você ser um co-criador consciente e poder atrair as coisas que você quer, né? E é justamente nesse ponto, né, que vem esses seres trevosos confundir a gente, né? Porque a gente está trabalhando isso, né? Não quero ser um co-criador consciente. Aí eles vêm com isso, tá? Então vamos co-criar e tudo. E às vezes você acha que, sabe, é algo seu, mas não, é um ser ali mais denso, sabe? Se infiltrando no seu mental e tentando te levar, né, por um lado que não é legal para você, né? Que você vai ficar preso, sabe? Vai ser cobrado depois. E infelizmente tem muita gente fazendo isso, né? Pacto, sabe? Com demônios, com seres mais densos. Nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, tem muita gente fazendo isso, sabe? Para conseguir, né, as coisas, ser famoso, conseguir dinheiro, sabe? Amarrar os outros, né? Imagina você mexer no livre arbítrio de uma pessoa, né? Querer amarrar ela a você, sabe? Isso é muito sério, né? Muito sério, né? Vai ter consequências, né? Isso vai ter consequências, né? E como até o Hélio Couto diz, né? Numa palestra, a pessoa que foi amarrada em algum momento, ela vai se soltar, né? Porque ela não quer, ela vai se soltar, né? E a outra pessoa que fez, ela vai ser cobrada, né? Então, gente, é isso, sabe? Eu espero ter trazido, assim, algo relevante, né, para vocês, né, para quem tá passando por isso também, por essa tormenta mental, por esses ataques, sabe? Faça oração, né, antes de dormir. Isso é muito poderoso, né? A gente fazer uma oração para dormir protegida, porque eu tava sendo muito atacada. Tipo, eu acordava 3 horas da manhã, sabe? E com pesadelos, né? Eu tinha pesadelos e acordava. Então é como se, né, a gente não tivesse protegido o nosso sono. E quando a gente dorme, né, é um momento muito poderoso, porque a gente sai do corpo, né? A gente se desdobra, mesmo que a gente não lembre, a gente sai, né? E esses seres, né, dependendo de como a gente está vibrando, eles podem acessar a gente, né? Dependendo de como a gente está vibrando, eles podem acessar a gente. Porque a gente está aqui, né, nessa matéria mais densa, a gente também é sombra, né? A gente é luz e sombra. Então é importante a gente se proteger antes da gente dormir, né? Pedir que os seres de luz estejam com a gente, nos protegendo antes da gente dormir e tudo, para quando a gente sair do corpo, mesmo que a gente não lembre, eles estejam com a gente, né? Nos protegendo. E é isso, gente. Eu vou tentar gravar mais vídeos. É muita autossabotagem, gente. Eu sei. E é muito doido, porque assim,
onde eu estou, né? Onde eu vou, sabe? Eu começo a conversar com as pessoas, né? E as pessoas falam, nossa, você, não sei, tem uma aura diferente. Você, sabe, eles falam que, ai, você é um ser de luz, não sei o que, sabe? As pessoas falam isso. Aí, de repente, eu sinto com alguém ó, e alguém começa a falar, sabe? Nossa, eu tô com depressão, não sei o que, assim, sinto de me abrir com você, sabe? E tal, não sei o que. Então, o universo mostra pra gente, né, qual é o nosso caminho, né, o que a gente tem que fazer e tudo, mas a gente se sabota, né, mas, né, eu tô nessa, assim, também aprendendo, né, aprendendo muito, tô revivendo um ciclo, trabalhando com coisa que eu já trabalhei antes, né, só que vendo as coisas diferentes, né, soltando, né. Tem outra questão também, gente, de estar aqui agora, né, nesse lugar, é, será que eu falo isso? É uma coisa pessoal, mas é que tem a ver com essa coisa de romance mesmo, né, de relacionamento. Quando eu estava aqui antes, né, uns 4 anos atrás, né, eu fui muito apaixonada por uma pessoa, né, isso já faz 4 anos atrás, né, que eu não vi essa pessoa. E eu estava lá do outro lado do mundo, né, do outro lado do oceano, em outro continente, e para onde eu ia eu levava essa pessoa, né? Então era como se fosse um desvio da minha energia, sabe? Eu não conseguia liberar, não conseguia liberar, e só quando eu voltei para cá e vi essa pessoa agora, recente, foi como se virasse uma chave, sabe, dentro de mim, e eu não estava conseguindo fazer isso antes, né? Então é aquela coisa, a gente sempre tá onde a gente precisa estar, né, para resolver coisas, sabe? E quando isso aconteceu agora foi como se, eu nem sei explicar, gente, eu sei que eu fui pro meu cantinho, sabe, me ajoelhei a agradecer tanto, sabe, por, por finalmente romper aquele laço, sabe, foi tão estranho, gente, eu vi a pessoa e durante esses 4 anos aquela coisa, aquela, sabe, você sente a energia da pessoa, né, que ela tá em você, ainda tá presa, e de repente você ainda cria umas ilusões, né, dentro de você, não consegue se libertar daquilo, cria umas ilusões com relação a outra pessoa. A gente imagina 4 anos e não conseguia libertar, né, esse ser. Eu não conseguia me libertar, eu queria me libertar, eu não conseguia. E também, né, a pessoa tava ali, não sei se a pessoa tava sugando minha energia, sabe? Não sei, só sei que quando eu vi a pessoa agora, né, para vocês verem que a gente nunca está, né, no lugar errado, né, porque eu também tava nessa, me sentindo culpada, né, o que eu tô fazendo com a minha vida, por que que eu voltei pra cá e tudo, né, só que aí veio isso, sabe, eu quando vi essa pessoa foi como se girasse uma chave dentro de mim, né, como se algo se rompesse ali naquele momento, né, e assim, como eu libertei, né? Finalmente libertei, então eu me sinto livre, né? Desse sentimento, dessas coisas que aconteceu. Então, eu sei exatamente o que eu tô fazendo aqui, sabe? Às vezes não, fico perdida, mas outras vezes vem, né? Você fala, não, você tá aí porque você tinha que estar aí, né? Porque você tinha que ver coisa que você ainda não aprendeu, que você não conseguiu se desvincular, que você ainda estava apegada, né? Eram coisas que eu ainda estava apegada a um certo estilo de vida, né? E, enfim, que eu tô me desapegando agora, só que ao mesmo tempo que eu estou me desapegando, né, que as coisas estão escorrendo pela minha mão, também bate aquilo, meu Deus, né, mas quem eu sou então, né, o que que eu vim fazer aqui, sabe? E quando eu falo escorregando pelas mãos, é tudo mesmo, gente, é tudo escorregando pelas mãos, sabe? Pessoas que supostamente eram minhas amigas, sabe? Assim, que não sei o que aconteceu, simplesmente houve um afastamento, pessoas da família, sabe, certos padrões, assim, gente, olha, é, é forte, né? A ressonância é forte, ela realmente potencializa o que a gente tem dentro, né? Então é importante a gente entrar em oração e cuidar da nossa energia. Tá bom? Então por hoje é isso. Espero ter agregado, né, alguma coisa aí na sua consciência. Compartilha comigo em qual onda você está, o que está acontecendo, se você está passando por isso também, né? Ou passou por isso, desses ataques, né, espirituais, mentais, emocionais, né? E como é que tá? Tem gente que tá na quinta onda e tá super bem, né? Mas eu acho que eu tinha muita sombra, sabe, para limpar.
né? Muita coisa, sabe? Para diluir, dissolver. Mas a gente segue na caminhada, né, com a força dos seres ascensionados, né, da nossa espiritualidade, com a força lumínica, né, que nos acompanha sempre, né, e com a força da nossa própria entidade, da nossa própria centelha divina, né. Então é isso, gente, um beijo no seu coração, um abraço e até o próximo vídeo.